Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao meu canal literário. Eu me chamo Michael Rocha e eu vim aqui para te dar uma dica de leitura. Hoje nós vamos falar do livro O Homem e Seus Símbolos, de autoria de Carl Gustav Jung e parceiros. O que eu posso falar a respeito desse livro é de que ele é muito importante para quem quer se engajar na psicologia analítica, para quem quer conhecer os diversos conceitos desenvolvidos por Jung e ter uma noção básica do que se trata, por exemplo, a dinâmica dos arquétipos, do inconsciente coletivo, dos sonhos na visão junguiana. Esse livro ele surgiu de uma proposta realizada para o Jung no seu último ano de vida. Jung uma vez deu uma entrevista para a BBC e naquela época a psicologia analítica não era tão conhecida. Embora a psicanálise já tinha sido bem difundida, divulgada, os conceitos de Jung ainda eram muito obscuros para a sociedade. Poucas pessoas tinham acesso. Até mesmo porque os textos originais, eles geralmente dispõem de uma linguagem muito particular. Jung fala muito de alquimia, de simbolismo, de interpretação de símbolos e sonhos a partir de conceitos muito particulares. Bem, a partir dessa entrevista que Jung deu, o repórter ficou super interessado no assunto e também Jung chamou a atenção do editor, de uma editora muito famosa. Esse cara, inclusive, foi vizinho dos Freuds em Viena. Bem, esse repórter ele teve a oportunidade de ir até a casa de Jung e realizar a sua entrevista. E, em parceria com o editor, eles decidiram instigar o Jung a apresentar essa proposta da escrita de um livro que fosse capaz de transmitir os conceitos da psicologia analítica para as pessoas mais leigas. A princípio, o Jung recusou. E, de acordo com um repórter, ele ficou 2 horas falando seguidamente, sem pausa, para depois receber um não bem tranquilo do Jung. Dali um tempo, Jung sonhou que ele estava no seu consultório e, ao invés de falar para os médicos, para os psiquiatras com os quais ele costumava conversar a respeito de sua teoria, ele sonhou que falava para uma multidão de pessoas e todas as pessoas o compreendiam. E aí, o repórter, eu vou até pegar o nome dele aqui, John Freeman, ele conseguiu convencer Jung. Aliás, o próprio sonho do Jung o levou a compreender o quanto seria importante escrever uma obra nesse sentido. Pois bem, juntaram-se Jung e alguns de seus seguidores, e os textos que foram organizados foram basicamente reinterpretados por esse mesmo repórter. O John Freeman teve o trabalho de filtrar as informações e a linguagem do livro para que ela fosse o mais acessível possível às pessoas leigas. O mais interessante dessa obra é que ela é totalmente ilustrada, então conforme você vai passando os capítulos, você vai percebendo que os autores tiveram o cuidado de inserir imagens, tanto de obras clássicas quanto de reportagens, enfim, uma diversidade de fotografias que vão contextualizando o conceito abordado em cada capítulo. O primeiro capítulo é introduzido por Jung e ele vai abordar a sua noção de inconsciente. Aqui ele vai falar que, além do nosso inconsciente pessoal, estudado por Freud, existe uma camada maior que ele chama de inconsciente coletivo, onde o nosso inconsciente repousa. Esse inconsciente coletivo é o receptáculo dos arquétipos e dos símbolos. Para Jung, veja bem, a linguagem do inconsciente é uma linguagem simbólica. Então, os sonhos, quando manifestam seus episódios, trazem toda uma carga simbólica, uma alegoria que é passível de interpretação. Para Jung, ao contrário de Freud, o sonho fala não somente de desejo ou de questões reprimidas, mas de ideias, inclusive os arquétipos são ideias primordiais que estão presentes nesse inconsciente coletivo. Então, para Jung, o sonho fala de ideias, de questões relacionadas àquela psique, individualmente falando, e também a todo o coletivo. Os arquétipos, eles são
noções muito abstratas, ideias extremamente abstratas. E aí nós percebemos que os símbolos, como o autor trabalha no texto, são um veículo para que essa energia arquetípica se manifeste. Bem, daí pensando por esse viés, não fica difícil entender o quanto a compreensão dos símbolos, ou seja, o conhecimento dos símbolos, dos seus significados, facilitam a interpretação dos sonhos. Ou, em outras palavras, nos facilitam a compreensão de quem nós somos. Então, para Jung, os sonhos representam tanto as vivências pessoais daquela pessoa, quanto o meio em que ela está inserida, através dessa comunicação que é realizada pelos arquétipos. Interpretar um sonho, nesse caso, é compreender o significado daquele símbolo, universalmente falando, e o que aquele símbolo também representa individualmente, ou seja, subjetivamente, para aquela pessoa, a pessoa do sonhador. O Jung também, existem muitas polêmicas em torno de sua teoria, porque ele se aprofundou nas religiões, para compreender o quanto a cultura religiosa influencia a nossa formação psíquica. Para Jung, a espiritualidade e a religião são aspectos que nos constituem também. Hoje, a Organização Mundial da Saúde, inclusive, quando se fala de bem-estar, ela se refere ao bem-estar como uma questão que envolve as condições bio, psíquica, social e espiritual do sujeito. Então, integralmente, nós somos seres biopsicossocial e espiritual. Por isso, na minha concepção, se faz muito importante o conhecimento da obra junguiana, até mesmo porque ela nos permite ter uma outra visão, uma visão complementar em relação ao sujeito em psicologia. Embora nós tenhamos essa capacidade de nos comunicar com o inconsciente através do sonho, nós não somos educados para isso. Então, se nós pensarmos que o sonho representa uma parcela de quem nós somos, ainda que seja uma parcela inconsciente, e ainda assim nós negligenciarmos o conteúdo que o sonho nos traz, em outras palavras, nós estamos simplesmente negando uma parte de quem nós somos. Foi justamente por considerar a mensagem que o seu sonho trouxe, que o inconsciente transmitiu através desse sonho, que Jung pôde, enfim, decidir-se por publicar o livro. Ou seja, ele esteve atento à mensagem que o inconsciente o trouxe por meio daquele sonho. Como o próprio autor diria, quem olha para fora sonha, mas quem olha para dentro desperta. Se você gostou dessa dica, não deixe de acompanhar o meu canal, de dar um like ali embaixo da página para que você receba mais dicas de leituras relacionadas à psicologia ou literatura no geral. Para quem gostou da obra do Jung e se interessou ainda mais por outros temas, eu indico mais 2 livros. Esse aqui, que é Fundamentos de Psicologia Analítica, que é consequente de uma série de conferências que o Jung realizou. Então o livro ele é totalmente escrito como se fosse a palestra realmente transcrita. Então é uma série de perguntas que as pessoas vão fazendo e Jung vai respondendo. E para quem quer se aprofundar na ideia de arquétipo inconsciente coletivo, eu sugiro o volume 9, primeira parte das obras completas, de nome O Arquétipo e os Inconscientes Coletivos. Aqui o Jung vai explanar de uma forma muito mais aprofundada essa ideia do inconsciente coletivo, dos arquétipos. Inclusive, existem algumas imagens que são casos em que ele atendeu pacientes que se utilizaram, por exemplo, da mandala na sua recuperação. Então, existe um capítulo aqui dedicado a um caso em que a paciente foi, conforme passava o processo terapêutico, ela ia desenhando mandalas e as mandalas vão como que evoluindo e acompanhando o seu processo de mudança. Aliás, existe um capítulo exclusivo em que o Jung trata a respeito das mandalas. Eu espero que todos vocês tenham gostado das dicas e eu gostaria de dizer que logo mais eu retorno neste mesmo horário, neste mesmo canal, com outras dicas de livros. Portanto, até a próxima sessão literária.